Bora lá que nós vamos trazer uma dica para você que modela sistema de abastecimento de água, que é como usar as perdas de forma adequada nessa modelagem. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho um setor de distribuição de água que eu tenho uma vazão distribuída, o gráfico da minha vazão, seja que na madrugada às 0 horas, eu tenho baixa vazão, por volta de 6, 7 horas da manhã, essa vazão do consumo começa a aumentar, por volta de 10 horas, normalmente diminui um pouco, por volta de 11 horas a meio-dia, esse consumo começa a aumentar novamente, porque isso eu estou falando, depende de cada localidade, mas uma cidade de interior, normalmente o consumo máximo está ali próximo de 11 horas, meio-dia, tá? À tarde, as pessoas têm um consumo menor, por volta das 6 horas da tarde, esse consumo começa a aumentar novamente, 10 horas da noite esse consumo já diminui e voltando na madrugada um consumo menor. Então, isso é uma vazão de distribuição de água típica de um setor. Se você calcular o índice de perda do setor, que você vai calcular? Qual é o volume que eu distribuí menos o volume micromedido que eu tenho, né? Então ali você tira um volume total de perdas que eu tenho. Esse volume total de perdas, eu tenho as perdas físicas, que são os vazamentos, e tenho as perdas aparentes, que é erro de leitura, que estaria aqui dentro do volume micromedido, que é a submedição que eu tenho dos hidrômetros, bem como também que a gente já falou aqui, que são os gatos, que as ligações irregulares, ou seja, aqueles consumos que não passa pelo hidrômetro, também deixa de compatibilizar aqui. Se eu for num sistema de distribuição na modelagem, eu quero distribuir esse volume de perda dentro do sistema. Então eu tenho um volume de perda que, dentro desse cara, um volume de perda que eu tenho ali é fixo. Então vamos supor que esse cara aqui vai ser o meu volume de perda, ou seja, tudo isso daqui é o que eu estou perdendo de água dentro de um setor. E o que realmente está acima desse é realmente consumo de água. O que às vezes acontece em alguns gráficos é que nesse caso aqui a perda em relação ao consumo, ela está sendo uma perda de às vezes 20%, 30% do sistema de distribuição. Quando a gente tem setores que as perdas são tão altas, esse gráfico começa a mudar. A gente tem algo que é mais ou menos da seguinte forma. Vamos virar aqui o que a gente teria do consumo. Então, a madrugada, a vazão, então aqui a vazão de distribuição, aqui é a 0 horas. Vamos separar aqui por volta de 7 horas da manhã, por volta de meio-dia, 18 horas, e aqui volta a ser 22 horas até meia-noite, 24 horas. Como eu tenho perdas muito altas no setor agora, a mínima noturna é minha alta, tá? Sobe um pouco, depois desce, depois sobe um pouco novamente próximo de 11 horas, desce, depois sobe um pouco próximo das 6, depois desce. Ou seja, olha agora como que a minha perda começa a ser muito representativa em relação ao que eu realmente consumo. Então, como que eu consigo fazer isso? É o fator de pesquisa, né? O que é o fator de pesquisa? A gente vai pegar a vazão mínima noturna e dividir pela vazão média. Quando esse número, a mínima, se aproxima da média, se eu tenho aqui a média do sistema e a mínima está muito próximo da média, significa que a perda é tão alta na madrugada, porque na madrugada é para se esperar o quê? Baixo consumo. Se ela está se aproximando da média, significa que a perda está tão alta que ela já está sendo quase igual ou até superior ao realmente o consumo. Então, quando esse número é maior do que 50%, automaticamente é um grande indicador de ter perdas físicas, vazamentos muito altos. Então vamos dar um exemplo de um setor que a gente está trabalhando agora. O fator de pesquisa desse setor ele é 72%, ou seja, a mínima representa 72% da média. Então a mínima está muito alta, indicativo de vazamentos no setor, ou seja, a perda física é elevada. Pegando o índice de perda do setor, o índice de perda da distribuição, ele está com 62% de perda. O que eu posso afirmar? Que desses 62% de perda, a grande maioria, sim, é vazamentos. Vamos supor que se eu tivesse um fator de pesquisa alto e o indicador de perda ser baixo. Luciano, como assim? Fator de pesquisa alto, mais do que 50%, e eu tenho ali um índice de perda baixo, não faz muito sentido, porque o fator de pesquisa já está me dizendo que eu tenho, sem dúvida nenhuma,
perdas físicas muito altas. Agora vamos pensar o contrário, tá? Eu tenho um fator de pesquisa baixo, vou jogar aqui 25%, que eu acabei de falar para vocês, quando ele é abaixo de 50%, já não tenho tantas perdas físicas, tá? E o meu índice de perda é 60%. Ou seja, perda alta, fator de pesquisa baixo. Fator de pesquisa está me falando que eu não tenho vazamento. E se a perda é alta, automaticamente eu te falo que as perdas, então, são comerciais. São perdas que é ou submedição ou ligações clandestinas. Por quê? O fator de pesquisa estava me mostrando que os vazamentos são pouco. A mínima está muito menor do que a média. Ela representa 25% da média. E a perda é alta é perda comercial que se tem no sistema. Então, bora lá agora dando continuidade no dimensionamento que eu tenho do sistema de distribuição. Às vezes, o que o projetista vai pagar? Vai pegar a vazão que eu estou distribuindo, tá? E aí você tem que tomar um cuidado muito grande. O que você vai adotar que essa perda aqui, ó, no caso aqui é uma perda de 62%, o fator de pesquisa está 72%. O que dessa perda eu vou adotar como comercial, e o que dessa perda eu vou adotar como perda física? E aí começa o projetista ter que ter essa ciência. Vamos lá. Se ele não tem o balanço hídrico, o ideal é ter o balanço hídrico, porque o balanço hídrico do setor vai te falar qual a porcentagem desse volume que eu tenho perdido. Então, aqui na meu índice P de 62%, eu tenho um volume perdido que vai ser o quê? O volume que eu estou distribuindo menos o volume que eu estou micromedindo em metro cúbico. Essa diferença é o volume que eu estou perdendo. O que o projetista tem que fazer é qual desse volume é uma perda comercial e qual desse volume é uma perda física. E aí que começa a fazer. Se ele não tem o balanço hídrico, o balanço hídrico vai te dar qual o volume que é a perda comercial e qual o volume que é a perda física. Se ele não tem esse balanço hídrico, eu vou sugerir o seguinte: adota o fator de pesquisa como sendo um referencial para você. Ou seja, 72% desse volume todo perdido eu vou adotar que é perda física. E a diferença, 28%, eu vou adotar que é perda comercial. Por quê? Se o fator de pesquisa é tão alto, o que ele está querendo me dizer? Que na madrugada eu tenho muitas perdas físicas que está mostrando pelo fator de pesquisa. Então, eu vou adotar que do meu volume total que eu estou perdendo, 72% é perda física e 28% é comercial. E aí sim você vai adotando esses dados para fazer a distribuição nos nós do consumo. Por quê? Vamos virar mais uma aqui. Quando a gente faz a modelagem do sistema, então vamos pegar um setor aqui, em que eu tenho nesse setor a minha rede de distribuição de água. Você vai ter que distribuir as perdas nesse. Você não sabe aonde estão as perdas. Você tem aqui as casas e você consegue distribuir pelas casas a individualização de cada um na modelagem. Você consegue distribuir o micromedido. Então, o consumo micromedido você consegue distribuir no modelo. Agora, aonde distribuir essas perdas? Porque você não sabe onde estão as perdas. Então, as perdas você tem que distribuir por igualdade que tem. As perdas físicas, pode distribuir da seguinte forma, ou por nó, que você distribui por tantos comprimentos de rede, eu vou ter aquele volume todo perdido, e distribuo por quilômetro de rede por nó, ou você pode também criar um outro atributo em cada ligação, como sendo um volume de perda por ligação que eu tenho, fixa, tá? Em que você vai distribuir ela em todas elas. Agora, a perda aparente, que vocês lembram na folha anterior que a gente considerou 28% do volume total que eu tenho de perda, você vai ter que somar essa perda no volume micromedido, para você ter o consumo realmente que você está distribuindo. Então, muitas vezes o projetista ele pega o volume micromedido, tá? E com esse volume micromedido, ele adota cada consumidor com o volume micromedido, mas ele está esquecendo de somar as perdas aparentes. Então, igual eu mostrei na folha anterior, pega aquele volume total, divide ele pelas quantidades de ligações que você tem e ali você vai estar colocando, então, qual é a perda aparente em cada uma dessas ligações. Com isso, você está distribuindo a sua perda aparente, tá? Então, isso é importante porque com a perda aparente, você vai somar com o volume micromedido e você tem um novo agora
padrão de consumo. A sua vazão consumida vai ser o quê? A vazão micromedida mais a vazão das perdas aparentes. Isso sim vai te dar a vazão consumida. Por quê? No modelo, uma hora você vai ter que multiplicar que a vazão máxima horária, pela literatura, o que, que é? É a vazão média multiplicado por 1,2 ou 1,25 vezes 1,5. O que que é 1,25? É o dia de mau consumo, ou seja, um dia da semana eu tenho um consumo 25% maior do que a média de todos os dias. E 1,5 fala que uma hora do dia o meu consumo vai ser 50% maior do que a média. Ou seja, esses dois caras multiplicados aqui vezes a média me dá a máxima horária, porque o modelo eu vou dimensionar para a pior situação, a máxima horária. Só que para mim calcular essa média, eu preciso pegar o consumo que eu tenho realmente das pessoas e somar a micromedição com a aparente. Aí eu adoto essa média. Muitas vezes os projetistas pegam essa média como sendo o que eu estou distribuindo de água aqui. Só que aqui eu tenho as perdas físicas. Se eu pegar o que eu estou distribuindo aqui e multiplicar por 1,25,5 e 1,5, eu estou errando. Alguns projetistas adotam aqui as perdas físicas como sendo multiplicado por 1,25 e 1,5. Eu não posso de jeito nenhum colocar as perdas físicas aqui, porque senão estou majorando esse consumo de água. Então, as perdas físicas no modelo eu preciso tirar, distribuir esse volume das perdas físicas, aquilo que nós mostramos anteriormente, que é 72% do volume total nesse caso, distribuo isso ou por nó ou por ligação sempre fixo, ele não vai aumentar com 1,25, 1,5, nós vamos considerar que a perda física está constante no setor, o vazamento fica constante naquilo ali, e vamos majorar 1,25, 1,5 em cima da vazão média, que é a vazão de consumo. Só que na vazão de consumo, eu preciso somar as perdas aparentes na vazão de consumo. Ao longo do curso aqui, nós vamos estar trazendo exemplos práticos, fazendo alguns cálculos com vocês para trazer essas soluções, fazendo com que os projetistas estejam cada vez mais redondos aí na sua parte de dimensionamento.